Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa nessa tarde. Antes de nós iniciarmos com a nossa exposição doutrinária, eu convido para que façamos uma breve prece de início de trabalhos, para que possamos nos harmonizar e aproveitar melhor, então, os ensinamentos. Nesse momento, com a Tua permissão, Senhor, vamos dar início ao nosso trabalho da tarde de hoje, que a nossa exposição possa ser proveitosa a todos que estamos aqui nesse momento, aos que nos assistem e também a todo aquele grupo de irmãos desencarnados que são trazidos também até aqui pelo plano espiritual para receberem auxílio e instrução nessa nova etapa em que estão adentrando. Então, assim, com a permissão, com a coordenação do dirigente espiritual, vamos dar início à nossa exposição doutrinária do sábado de hoje. O tema que nós escolhemos para discorrer nessa tarde, ele vai tratar sobre a família e os seus distintos conflitos que sempre estão tão presentes no nosso ambiente doméstico. Hoje, de certa forma, todos nós aqui que nos encontramos agora encarnados, nós somos privilegiados. Primeiro, por ter uma casa que nos acolhe. Mas isso só é possível porque somos espíritos criados por Deus, que tudo governa, tudo dirige. E segundo, porque um dia nós recebemos um sim. Esse sim nos foi dado por duas pessoas que nos aceitaram nos receber nas suas vidas, que foram o nosso pai e a nossa mãe. Baseado nisso, nós vamos estabelecer uma linha de reflexão, então, acerca desse título, da família e a sua finalidade. A família e os seus conflitos. Enfim, qual é a função da família enquanto formadora do cidadão e também no auxílio no que diz respeito à sua evolução enquanto espírito eterno, que todos nós somos. O primeiro meio de socialização que todo indivíduo tem é a família. É fato que esse modelo de família ele vem passando por algumas mudanças na sua organização ao longo dos tempos. Todavia, a sua importância ela ainda se mantém bastante reconhecida. Sabemos também que várias situações ocorrem no convívio familiar, atritos domésticos, desvios de conduta, questões relativas à sexualidade. Quais seriam então os apontamentos à luz da doutrina espírita sobre tudo isso? Então comecemos com alguns apontamentos para que possam nos servir de introdução ao assunto. Todo o drama da humanidade que estamos vivenciando atualmente, ele reside nas nossas inúmeras e milenares incompetências familiares. As relações estabelecidas em nossa família são de milênios. O nosso reduto familiar, ele vem se repetindo há várias encarnações. Ora nós somos pais, ora nós somos filhos, ora nós somos o esposo, a esposa, ora avós, ora netos e assim por diante. Tudo isso tem um fundo pedagógico planejado pela providência divina. A família, então, é o primeiro laboratório, é onde nós somos experimentados para que depois possamos atuar no cenário externo, ou seja, na nossa sociedade, no nosso campo profissional e assim por diante. É na família que nós moldamos o caráter e determinamos atitudes que vão se espelhar quando nós estamos lá fora, no trânsito, no nosso trabalho,
nas nossas distintas relações com o nosso semelhante. E é na família que aprendemos a corrigir os nossos erros passados também, equívocos de todas as matizes, desde escolhas que prejudicaram-nos ou que também escolhas que fizemos que vieram a prejudicar quem estava ao nosso lado. A misericórdia divina, ela permite, com a sua infinita sabedoria, que erros pretéritos, praticados com sentimentos de indiferença, de raiva, de ódio, sejam corrigidos com a prática inversa de tudo isso, que é o amor. Se não, vejamos o exemplo daquele neto, mimado, cheio de cuidados e carinhos de avós desvelados, que outrora, em outra vida, quem sabe, não fora vítima de um aborto indiscriminado, incompreendido. Ou um filho que é tomado nos braços com cuidado, com carinho, educado e conduzido pelas mãos amorosas de pais responsáveis, enquanto educadores, pois ali também pode residir um resgate, onde aquela criatura angelical agora no colo paternal poderá ter sido um algoz do passado, alguém que muito prejudicou aquele pai, ou que também tenha prejudicado aquele pai e aquela mãe. Imaginem se nós soubéssemos que aquela menina que nos sorri e nos chama de pai, nos chama de mãe, a quem entregamos todo o nosso amor, todo o nosso carinho, tenha sido a causa da nossa perdição em vidas que já se foram. Será que se soubéssemos desse passado, nós conseguiríamos amar o nosso inimigo do pretérito, agora dentro da nossa casa? Será que conseguiríamos? Acho que não, né? Porque nós somos ainda muito suscetíveis a mágoas e a ressentimentos. Às vezes nós alimentamos mágoa toda uma vida, por motivos pequenos, tolos, e não conseguimos, muitas dessas vezes, esquecer pequenos desentendimentos. Olhemos o nosso modelo e guia, Jesus Cristo, que tanto nos deu, e o que ele recebeu em troca foi a ingratidão. Por isso que Jesus dizia: reconcilia-te com o teu inimigo antes de dormir. Ele estava querendo dizer justamente isso, para que nós façamos as nossas devidas pazes com os nossos inimigos antes de desencarnar, porque depois a cobrança vem, as obsessões e assim por diante. Essa é a lei de amor, a lei divina, que nos permite corrigir um erro, então, sem usar os mesmos meios que foram causa da nossa derrocada, corrigir o ódio com a prática do amor. E Deus, Ele é tão misericordioso, Ele nos entende tão bem, que Ele permite que a gente faça esses resgates em parcelas, não tudo de uma vez só. Deus permite que venhamos várias vezes, nascendo na família de diferentes formas, para que possamos ir saldando essas dívidas que acumulamos, porque Ele compreende que nós não temos as forças necessárias para pagar tudo de uma única vez. Porque pode ser que aquele conflito que nós estamos enfrentando agora dentro do nosso seio familiar seja resultado de algum equívoco tomado há milhares de anos atrás, há séculos atrás. Mas só agora reunimos as forças necessárias, só agora estamos com pessoas ao nosso lado, com as forças necessárias, para que consigamos enfrentar aquele obstáculo sem desistir dele, sem deixar o problema de lado. A verdade é que muitas vezes nós, na nossa família,
Nós queremos ser amados, compreendidos, respeitados, admirados. Ou seja, queremos que a família gire ao nosso redor, como se nós fôssemos o Sol e os nossos familiares, um conjunto de planetas dependentes de nós. Por isso, deveríamos nos perguntar mais vezes o que nós podemos fazer pela família e não o que a família pode fazer por nós. Porque analisando sobre essa ótica, nós vemos que o comportamento de querer sempre ser amado, de querer ser sempre o centro das atenções, ele é pueril, ele beira a própria infantilidade enquanto evolução espiritual. Porque nós crescemos quando nós nos doamos. Nós evoluímos quando servimos. O nosso maior exemplo é Jesus. O ser mais evoluído desse mundo. E ele veio para quê? Somente para servir. Somente para se doar, para deixar o exemplo. Então vamos refletir um pouco sobre essas relações, essa configuração familiar que sucede de diferentes formas. Vejamos uma situação onde muitas vezes temos ou somos no nosso seio familiar verdadeiros déspotas, tiranos. E quando nós saímos de casa, tratamos os outros de forma doce, respeitosa. Por que será que agimos assim? As dificuldades, muitas vezes, que sucedem nos matrimônios, são justamente essa consequência de deixarmos de cultivar pequenos gestos de doçura. Como é difícil para o homem, para a mulher, se esforçarem um pouco para entender a alma de quem está ao seu lado. Na verdade, nós deveríamos nos perguntar: eu casaria comigo mesmo? Conhecendo as minhas falhas, os meus defeitos, vícios e manias, nós suportaríamos uma pessoa ao nosso lado assim como nós somos? Como companheira, como companheiro? Talvez fazendo uma análise sobre nós mesmos, nós responderíamos que não. Mas aí, nós olhamos para o nosso lado e vemos que existe um esposo, uma esposa, que deixam de lado justamente todos esses defeitos que estão tão escancarados. Não só os aceitam, como também nutrem um sentimento de amor por nós. Porque é isso que importa. Esse sentimento que justamente anula todos os anteriores. Será que aquele amigo que virou namorado deixou de existir? O que se perdeu ao longo desse processo? Quais foram os ressentimentos que se criaram? Porque existem casais que possuem um amor imenso um pelo outro, mas vão criando pequenos abismos, um aqui, outro ali. Vão cavando esses pequenos abismos diários. Podiam ter uma vida perfeitamente tranquila, mas vão minando a relação. Deveriam, na verdade, muitas vezes, relevar. Parar de ter aquela atitude sempre infantil de esperar que o outro tome a iniciativa, ou de agradar quem está ao lado somente se for agradado. Novamente, nós nos remetemos a Jesus. Ele deixou um exemplo muito inteligente. Ele dizia: eu vim para servir e não para ser servido. O que é que ele quis dizer com isso? A posição daquele que me segue não é de coadjuvante, não é de espectador, ou alguém que espera algo. A posição de alguém que me segue é aquela de quem age independentemente do outro reconhecer ou não. Era isso que Jesus, além de dizer, fazia. Porque ele não deixou nada escrito, né? Ele deixou o exemplo, que é muito maior.
Mas não podemos, de forma alguma, cobrar imediatismo. Porque assim, quando a gente finalmente resolve agir, corrigir algo que não está bem, depois muitas vezes de anos de uma relação de dificuldade, e na maioria das vezes que nós fizemos a pessoa sofrer, aí a gente dá um pequeno passinho para mudar, mas aí a gente já cobra do outro o perdão incondicional. Ou só se age se o outro agir. Aí fica lá esperando, como duas crianças birrentas, desencarnam sem se amar, sem usufruir uma relação que poderia servir de avanço espiritual para os dois. Aí precisam voltar novamente, mais uma vida, para tentar se corrigir. Tem um caso de Chico Xavier, de uma mulher que procura ele, e ela comenta que ela entendeu os ensinamentos de Jesus. Ela entendeu a ótica do Espiritismo sobre o matrimônio, e ela então tinha compreendido que ela deveria suportar o seu marido. Que ela fazia isso com muito fervor. Ela aguentava o marido porque ela esperava que na próxima vida ela pudesse então ter saldado essa dívida e ter alguém que realmente fosse um companheiro ideal para ela. E aí Chico fala para ela que ela está fazendo muito bem em suportar. Esse é o primeiro passo, mas que na próxima vida ela ia voltar novamente com o mesmo marido, para que ela pudesse então também aprender a amar ele, porque esse é que era o grande objetivo deles estarem juntos. Então o recado que fica para nós é para que não deixemos para a próxima, façamos agora, já nessa. Alguns argumentam nas relações conjugais que o desejo acabou, mas se até o corpo tem validade, e os outros atributos? Será que o que realmente acabou foi o desejo ou deixamos de investir, de cuidar, de cultivar aquele terreno, aquela nossa velha plantação? Porque quando começamos a olhar para a plantação do vizinho, automaticamente deixamos de cuidar da nossa. E aí aquele terreno que nós cuidamos toda uma vida, que nós criamos os alicerces para suportar as dificuldades dessa nossa encarnação, simplesmente é deixado de lado para espiar o terreno do vizinho. Olhou para o lado, já perdeu o foco, já se perdeu. Por isso que no Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a rezar, ele dizia: não me deixeis cair em tentação. Não estamos preparados para enfrentar essas situações sem causar danos em nossas vidas. A vaidade, o sensualismo, eles despertam os nossos instintos ainda mais primitivos. Eles acabam destruindo uma relação e criando uma ruptura afetiva. Quando existem filhos, cria-se a mágoa, esposo e esposa enganados, família desfeita, débito para as próximas existências. Uma relação que inicia com alguém prejudicado termina muitas vezes da mesma forma. Porque nós precisamos aprender e que muitas vezes nós acabamos constatando duas verdades. Aquela pessoa que nós abandonamos, ela com o tempo descobre que consegue viver sem nós. E a outra verdade é que nós acabamos descobrindo que não conseguimos viver sem a quem nós abandonamos. Só que aí é muito tarde. Mas como se tornar um esposo ou uma esposa capaz de convencer alguém que é capaz de amar, se tornar alguém decente, sem ter respeito por pai e por mãe? Uma geração que acredita serem os pais empregados subservientes. Pais reféns de filhos, como se fossem servos
da satisfação de desejos. Pais que têm receio de dizer não para os seus filhos, de não serem amados pelos seus filhos. O não molda caráter. O não ajuda a evitar depressão, suicídio no futuro daquele filho. Porque se é dado só o sim, se impede a criatura de crescer, de aprender com os erros. E quando a frustração vier no futuro, o resultado pode ser catastrófico, por uma tremenda carência emocional. Tem uma história de um amigo que, certa feita, pegou o filho com um produto que ele não havia comprado, ele havia furtado de uma loja. O pai, naquela ocasião, pegou o filho pelo braço, levou até o local, fez confessar o pequeno delito e devolveu o que ele havia roubado. Esse pai fez a coisa correta, porque ele não estava preocupado se o filho ia amar ele ou não. Ele estava preocupado em controlar a tendência daquele filho, daquele espírito velho, em furtar. Essa é a obrigação de educar e não de comprar um amor do filho. Filho tem que ser investigado. Essa história de privacidade é uma armadilha. Quando somos crianças e adolescentes, e a grande maioria de nós já passou por isso, nós tomamos decisões erradas a todo momento. E o papel de pai e de mãe é prevenir e corrigir isso. Como que vai fazer isso? Se faz do filho, muitas vezes, e da filha, um pequeno príncipe ou princesa cheio de privilégios dentro do lar. Um psicólogo espírita comenta: tem que investigar celular, bolsa, tem que entrar no quarto do filho, porque no futuro, ao invés de encontrar coisas bobas, pode encontrar 1 litro de bebida alcoólica, uma pedra de crack, e vai ser muito pior. Pai e mãe não tem que ter medo de filho. Pai e mãe mandam. Esse é o papel que é dado pela providência divina. Indo adiante, avós que no momento de descansar precisam cuidar de crianças, ainda que sem a energia que a empreitada demande. E muitas vezes, quando esses avós vão educar os netos, aqueles outros que não exercem a função de pai e mãe, eles não aceitam. Eles dizem: o filho é meu, quem educa sou eu. Mas como assim? Se quem cuida é o avô, a avó. Por isso, aos pais, minha casa, minhas leis. É assim que funciona uma família. Jesus disse, de novo, vamos pegar a referência em Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai, há muitos mundos na casa do meu Pai, de Deus. A Terra, o nosso planeta, ele é de Deus, não é verdade? Qual é a lei que impera aqui? É a dele ou é a nossa? É a dele, né? Porque se fosse a nossa, a gente só comete erro a todo momento. Então assim também é uma família. Pai e mãe mandam, filho obedece, até aprender a ser pai e mãe também. Pais que agem dessa forma, com certeza, em muitas oportunidades, vão ouvir dos seus filhos: eu não te suporto, ou até eu te odeio, não aceito a tua presença, não vejo a hora de sair da tua casa. Mas no futuro talvez eles digam: muito obrigado por terem feito isso comigo. O reconhecimento de pai e mãe não vem agora. O momento agora é de educar. Entendamos que aquela dor sempre vai acontecer, para que saibamos que há uma lei que rege a ordem no nosso universo. A harmonia, ela será estabelecida com equilíbrio emocional e senso de hierarquia,
que devem existir em qualquer âmbito, inclusive na família. A família deve se orientar pelo respeito, por normas. Quando se perde isso, se perde tudo. É preciso entender que muitas vezes vai ser difícil, e é difícil mesmo. A experimentação exige isso. Porque tem algumas criaturas que encarnam na nossa família e que não são fáceis. Elas vão nos desafiar a todo momento, vão provar da nossa paciência, da nossa bondade, mas ali reside a nossa verdadeira escola. Porque quando nós saímos da nossa família para estabelecer as nossas relações com outras famílias, como no trabalho, na escola, na casa espírita, nós vamos nos deparar com situações semelhantes. E aí é que nós vamos entender melhor o nosso semelhante. É aí que nós vamos nos portar de uma forma mais condizente. Então, moldou na família, reflete na sociedade. Um ponto a se ressaltar: a evangelização dos filhos, ela é importante, vital para o futuro daquela criatura, ainda que seja por imposição. A religião, ela opera na criatura uma verdadeira vacina. Quando esse filho vier a crescer, ficar adulto e se deparar com situações no seu futuro, ele vai ter escolhas difíceis para fazer. E aí ele vai se lembrar que lá atrás alguém falou o que era certo, o que era errado, as consequências de cada uma dessas escolhas. Então, ao menos a dúvida ele vai ter introjetada dentro dele na hora de tomar uma decisão. Porque, se não vejamos, não se obriga um filho a ir para o colégio, a dormir, a escovar os dentes, até quando ele não quer fazer. Por que não propiciar também a educação religiosa? Sem essa de dizer que mais adiante ele escolhe o que ele quer. Porque o que é o mais importante na vida da gente? É Deus. Porque se tudo faltar na nossa vida, seja agora ou no futuro, a gente sempre tem Deus no nosso coração, ao nosso lado, porque Ele sim nunca nos abandona. Tem um exemplo de uma mãe que ela tinha um filho muito difícil, um filho complicado, e ela obrigava aquele filho a ir na evangelização na casa espírita. Ele ia arrastado para as evangelizações. E aí, quando ele ficou mais velho, ele já não morava mais com ela, morava em outro país. Um dia ela ligou para ele, e ela indagou, pedindo a ele se ela tinha feito mal em ter agido dessa forma quando ele era mais jovem. E aí ele falou para a mãe que, na verdade, foi muito bom ela ter obrigado ele a frequentar a evangelização e conhecer Deus. Porque ele tinha acessos de loucura, às vezes, como a gente fala muitas vezes, né? Vontade de matar quem está ao seu lado, porque ele tinha muito pouca paciência. Só que daí ele lembrava das histórias da evangelização, do umbral, do livro de Nosso Lar, de André Luiz, e aí ele tentava se controlar. Então esse exemplo dessa mãe, ele é tão bonito porque ela não mudou a essência daquele espírito revoltado, sem paciência, mas ela ajudou a amenizar as tendências que aquele espírito trazia de outras vidas. E é essa justamente a missão que é dada aos pais, porque toda contribuição ela é bem-vinda e necessária. Muitos espíritos são designados ou até escolhem pais para que possam ajudar eles a podar tendências que trazem de outras encarnações. E essas tendências que nós espíritos trazemos de outras vidas são inúmeras. Tendência de roubar, tendência de matar, de mentir, de se drogar, até o próprio suicídio. Então, por isso que os pais são os responsáveis em controlar isso, em detectar isso na criança e tentar corrigir, auxiliar aquele espírito.
Santo Agostinho tem uma passagem muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse assunto. Deus não desiste de nós jamais. Ele tem paciência, ele espera a transformação de cada um de nós. Cada qual com o seu tempo, mas ele nunca abandona nenhum. Lembremos-nos, ainda para finalizar o assunto dos filhos, que a grande maioria das decisões que aquela criatura toma na vida, muitas das vezes, pai e mãe não estão junto com ele, não estão lá naquele momento. Mas se aquele filho foi educado por esse pai de forma correta, a tendência de ele causar um erro ou um equívoco vai ser bem menor. O Evangelho de Jesus é o nosso verdadeiro manual de como aproveitarmos a nossa encarnação de uma forma correta. E ele deveria ser lido nas nossas casas e depois vivenciado, exercido no nosso dia a dia. Ali nós vamos encontrar o caminho de harmonia e fraternidade que deve haver na família. Não só na nossa casa, mas na família universal. Mas a família universal, ela só vai funcionar de verdade quando a família doméstica também funcionar corretamente. Porque Deus nos criou para que quando a gente tenha atingido a evolução espiritual a que todos nós estamos destinados, e ao abrirmos a porta da nossa casa e olharmos um estranho passando na rua, nós sintamos o mesmo sentimento de amor por aquele estranho, entre aspas, falando, que a gente sente pela nossa própria mãe, pelo nosso próprio filho. Imaginemos esse lugar, o quão maravilhoso não deve ser, onde o amor ele se expande a todas as criaturas, sem que elas tenham que ter feito algo para nos agradar, sem que seja uma troca infantil, simplesmente seja natural. Foi para isso que Deus nos criou. E é a isso que nós um dia vamos chegar. Enquanto nós insistimos em não fazer isso, a gente sofre. Porque esse sofrimento, ele não é provocado por Deus. Ele é provocado pelas nossas próprias decisões, pelas nossas próprias escolhas. Ela acontece para que sirva como um alerta para as nossas almas, para que percebamos que nós somos sempre o resultado das nossas escolhas. A gente não colhe o que não semeia. Lembremos-nos, nossas famílias não são perfeitas. E por que as nossas famílias não são perfeitas? Porque elas não são constituídas de pessoas perfeitas. Essas pessoas estão reunidas ali porque Deus assim permitiu, para que ali essas pessoas construam pontes aonde haja abismos, exerçam o perdão aonde acontece a mágoa e tenham mais amor onde já exista amor. Que Deus ilumine cada uma das nossas famílias. Essa era a mensagem da tarde de hoje. Convido novamente para que façamos uma prece agora de encerramento. Então vamos, quem puder, fechar os seus olhos, sentados de uma forma confortável, relaxando seus ombros, respirando fundo, pausadamente, para que assim nos concentremos, elevando agora o nosso pensamento em direção ao nosso Criador, buscando a harmonização tão necessária para que possamos receber todo aquele auxílio que aqui viemos buscar. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aqui estarmos. Nos dê a força necessária para que enfrentemos todos os nossos problemas domésticos, todos os atritos de âmbito familiar, que possamos nos doar verdadeiramente àqueles que foram escolhidos para estarem ao nosso lado. E assim,
todos nós consigamos evoluir, crescer, nos melhorarmos. Que a Tua luz, Senhor, possa estar presente com cada um de nós e quando regressarmos para nossa casa, distribuirmos essa luz a todos os nossos familiares. É assim, com a Tua permissão, que encerramos a nossa exposição doutrinária de hoje, pedindo que todos nós possamos ficar na Tua paz. Que assim seja.